Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Eu quero falar sobre o tema Não Desista, porque ninguém vai poder viver a sua vida no seu lugar. Ela é sua para você viver e aprender com ela. Deus preparou essa vida e tudo que você enfrenta com a sabedoria dele, e ele sabe muito melhor do que você. É claro que nós questionamos as coisas que nos acontecem, mas questionar faz parte da natureza humana. Questionar, reclamar, duvidar. E eu, como instrutor de parapente, também dou aula de skate. E uma das coisas que eu ensino para os meus alunos é que o cérebro humano é essencialmente medroso e preguiçoso. Eu tenho ensinado isso muito nas aulas de skate, porque isso faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Esse instinto misturado com as facilidades do mundo moderno acabou estragando o ser humano. A tendência natural da maioria das pessoas é querer ficar sempre na zona de conforto. Quando você precisa estudar muito para uma prova, o seu cérebro começa a reclamar: eu estou cansado, não quero. E você precisa esforçar e ir contra esse sentimento. Se você se coloca numa situação de risco, na mesma hora o cérebro reage. Não, não vai não, nós vamos morrer. Quem já fez algum esporte radical sabe do que eu estou falando. Algumas pessoas falam que é a voz da consciência e realmente em alguns casos é, mas em outros não. Quando eu ensino um aluno de skate a descer uma rampa, dropar, ele tem que jogar o corpo para frente primeiro e depois apertar o skate contra a rampa. Mas o cérebro vê esse movimento como uma ameaça. E aí ele fala para você não se jogar, não vai não, senão nós vamos morrer. E isso é o que faz com que a maioria dos skatistas iniciantes se machuquem, porque na hora que ele vai se jogar, ele fica com medo, vacila e volta na hora exata, cai para trás. A mesma coisa acontece com o aluno de parapente. Na hora da decolagem, se ele não correr com velocidade montanha abaixo, na direção daquele precipício, o equipamento vai ficar sem pressão, murcha e ele pode cair lá embaixo. E na nossa vida não é diferente. Muitas vezes nos momentos mais difíceis, nos momentos de maior tensão, naqueles momentos que dá vontade de desistir, são os momentos que nós mais precisamos de determinação para seguir em frente. Eu já desisti várias vezes em situações difíceis, mas toda vez que eu desisti, eu descobri depois que não adiantou nada. E que a situação não mudou porque eu desisti e o que eu tinha que fazer continuou esperando para ser feito. Ou seja, eu só adiei o problema, o que muitas vezes fez com que esse problema piorasse. Se você está naquele momento de tensão, passando aquela dificuldade, se está com vontade de desistir, de largar tudo, pense de novo. O aluno de parapente, quando está lá pela primeira vez na beirada da montanha, puxa o equipamento, ouve a voz do instrutor dele gritando, corre! Naquele momento ele tem que decidir se vai desistir e abortar a decolagem ou se vai correr, se vai encarar o medo que ele está sentindo e partir para a maior experiência da vida dele. Durante todo o curso, lá na escola, ele aprendeu a conhecer o equipamento, a confiar no equipamento. Sabe que se ele correr com determinação, sem dúvida, na hora da decolagem, não vai ter problema. Mas se ele vacilar, não vai ter velocidade suficiente, nem pressão. E essa dúvida, incerteza e vacilo e esse medo e falta de determinação podem causar um acidente grave, até a morte. É claro que na nossa vida, no nosso dia a dia, a maioria das nossas decisões não tem essa consequência drástica, mas a ilustração é válida. Durante todo o curso da escola da vida, você tem que aprender a confiar em Deus e conhecer Deus. E aí, nas horas de insegurança e de incerteza, você se lança nas mãos dele com mais confiança, com determinação.
Se a vida te colocou numa situação difícil, se Deus permitiu que algum erro seu ou algum outro fator qualquer te colocasse num momento de tensão, de pressão psicológica, você está com vontade de desistir, não desista. Pensa nessas ilustrações que eu acabei de fazer. Aguenta um pouco mais. Se você colocar a sua fé naquele que é o único que verdadeiramente pode te sustentar, ele não vai te decepcionar. O sistema pode te deixar na mão, as pessoas podem falhar, o dinheiro pode acabar, a sua saúde enfraquecer, mas Deus não. Ele não vai te deixar na mão se você se apoiar nele. Mas para se apoiar nele, você precisa conhecê-lo, aprender sobre ele, como ele é, o que ele espera de você. Aí então você começa a confiar mais nele. E é como o sujeito que não sabe nada sobre parapente, compra um na internet e resolve decolar na montanha. Muito provavelmente ele vai se esborrachar, se quebrar todo. E depois vai colocar a culpa no equipamento. Mas na verdade ele não sabe nada sobre o voo. E assim também são algumas pessoas que reclamam que Deus não as ajuda. Porque no fundo elas não sabem quem Ele é de verdade. Não procuram saber dos planos dele para a vida delas. É claro que tem aqueles cristãos que falam, mas eu sempre confio em Deus e até agora nada. Minha vida continua uma luta sem fim e Ele nunca me ajuda. Bom, nesse caso, dá para comparar com um aluno de parapente que fica frustrado de ficar lá treinando no chão, puxando o equipamento, correndo, subindo, descendo, o tempo todo, aprendendo a controlar, cai para o lado, leva uma arrastada pelo vento. Às vezes sai do chão um pouquinho, tem aquele gostinho, sobe todo o morro de novo, com aquela coisa pesada carregando. Tem que estudar os princípios de aerodinâmica, micrometeorologia, regra de voo, comportamento do equipamento, treinar, estudar para a prova, treinar. E isso fica cansativo, mas à medida que ele vai treinando, estudando e aprendendo, ele vai tendo pequenas experiências, vai aprendendo a confiar no equipamento, vai fazendo voos baixos, se preparando para o seu primeiro voo solo na montanha. E se ele se preparar bem, esse momento grandioso não vai ser tão tenso. O aluno não vai ficar apreensivo, ele vai encarar com mais determinação e vontade. E depois que ele decolar e sair voando, ele vai gritar de alegria. Eu já vi isso muitas vezes. Na nossa vida nós temos que ter esse mesmo tipo de relacionamento com Deus. Temos que conhecê-lo melhor, estudar, ler, aprender sobre ele, ter pequenas experiências do seu amor, do seu cuidado dia a dia, da sua proteção, aprender cada dia um pouco, tentar perceber Deus agindo, mostrando, fazendo as coisas, para quando a gente estiver em algum penhasco, alguma montanha, precipício na nossa vida, nós possamos segurar firmes nele e nos lançar com confiança, porque nós já tivemos outras experiências e sabemos que Deus funciona. E Ele nunca vai nos falhar, mesmo que nós falhemos com Ele. Ele não falha. É o que diz na Bíblia, lá em 2 Timóteo 2,13. Se não formos fiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então, se o treino no chão da escola da vida estiver duro, chato, cansativo, pesado, não desista. Você está se preparando para começar a voar, para alçar os maiores voos da sua vida. Mesmo que ainda não seja a hora do seu grandioso voo, mesmo que você ainda tenha que treinar muito na escolinha da vida, continue confiando. Aproveite as pequenas experiências, as pequenas alegrias, os pequenos prazeres, e continue confiando. Eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade quando tenho que passar pelos dias de treino no chão. Quando Deus me coloca num banho-maria e eu tenho que ficar lá praticando princípios básicos que eu já deveria saber, ou que eu achava que sabia, mas as provas da vida me mostraram que eu precisava treinar mais. É muito fácil confiar quando você tem um plano B para uma emergência ou uma saída confortável para situações difíceis, mas aquelas situações inesperadas,
aquelas dificuldades repentinas, aqueles momentos que não existe mais nada para se apoiar além de Deus, esses são os momentos que forjam os verdadeiros soldados cristãos. Mesmo que você não ache que é nenhum soldado no exército de Deus, pode começar a repensar. Porque se você passa dificuldades, se a sua vida como um cristão não é um mar de rosa, então você está sendo treinado de alguma forma. É claro que cada um de nós recebe um treinamento diferente, pois Deus sabe muito bem o que cada um de nós aguenta e principalmente o que Ele tem planejado para cada um. Alguns vão lutar batalhas mais pesadas, outros nem tanto, mas todos nós estamos sendo treinados por Deus para combater o mal nesse mundo. Nós estamos sendo treinados para ajudar as pessoas que não conhecem Deus, resgatar as almas perdidas, libertar os prisioneiros das mãos do inimigo de Deus. Porque tem muita gente cativa. Ah, mas eu não faço nada disso. Talvez não de uma forma grandiosa e aparente, mas talvez Deus te use para dar uma palavra amiga para uma pessoa que está precisando, ou para ser só um ouvinte, ou um ombro amigo. Talvez sua luta seja orar pelas pessoas, fazer uma oração por alguém. Os guerreiros de oração são muito preciosos e muito necessários nos dias de hoje. Mas seja qual for a maneira de lutar, a maneira que Deus está te treinando para lutar, ou qual vai ser o seu campo de batalha, quer seja em casa com os filhos, no trabalho com os funcionários, no dia a dia, com os seus próprios problemas e desafios, onde for. Se você reconhecer Deus em todos os seus caminhos, Ele vai endireitar a trilha por onde você anda. É isso que fala em Provérbios 3:6. E se você está agora assistindo essa live, você está buscando se aproximar de Deus, crescer em fé e no seu relacionamento com Ele. Então, seja bem-vindo ao exército de Deus. Você é um dos soldados de Deus que está sendo treinado nesses dias sombrios, porque o mundo está ficando escuro. Então continue firme, continue confiando em Deus. Ele sabe para onde está te levando e para o que está te preparando. E Ele nunca vai te colocar onde Ele sabe que você não consegue estar. Fique atento à voz dele, como os alunos de parapente ficam prestando atenção na voz do instrutor no rádio durante o voo. Ficam ali bem atentos para saber se eles têm que virar para a direita, para a esquerda, frear, acelerar, o que eles têm que fazer. Estude o manual de instrução que Deus nos deu e pratique cada dia. Ainda que seja cansativo, pratique andar perto de Deus, conversar com Ele, ouvir a voz dEle, confiar nele. Praticar a confiança é difícil, mas é muito recompensador. E só assim você vai poder encarar as dificuldades, as grandes dificuldades, as pequenas dificuldades, todas elas com ousadia, com confiança e com certeza de que Ele nunca vai te falhar. E os seus voos com Ele vão ser inesquecíveis, eu garanto. Já experimentei alguns. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.